Meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Esse é o último versículo da Bíblia. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, e esse é exatamente o versículo 21. Eu tenho usado esse texto como saudação. Para mim, a saudação mais atual da Bíblia. É só uma questão pessoal. Meus irmãos, muitas coisas são questões pessoais que eu preciso tratar aqui. Por exemplo, por que nós estamos aqui? Não por um interesse meu, mas por obediência a Jesus, que mandou que os seus discípulos pregassem o seu evangelho. Todo o nosso interesse é obediência ao que Jesus disse, que a sua palavra fosse pregada, para que as pessoas pudessem ter acesso a ela. E essas palavras, elas fazem toda a diferença na vida de uma pessoa. À medida que ela dá ouvido. E dar ouvidos é uma escolha. E o desejo de um servo de Deus é que as pessoas tentem entender a palavra de Deus. E para isso há um comprometimento de análise, há um comprometimento de estudo e de aplicação da palavra. Há várias semanas eu me propus, porque no meu coração foi colocado um desejo de falar a respeito do livro de Apocalipse. Aliás, não só do livro de Apocalipse, mas dos acontecimentos apocalípticos que não estão relacionados apenas no livro de Apocalipse. Mas essas revelações estão por toda a Bíblia Sagrada. E o tema do nosso estudo é o que precisamos saber sobre o Apocalipse. E sendo hoje a nossa aula de número 6, nós temos o tema, o Anticristo parte 2, a besta e a sua marca. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse momento. Hoje, aqui, para mim, eu estou no Brasil, eu estou no interior do estado de Pernambuco, dia 16 de maio de 2021, aqui são 17 horas e 28 minutos. Para mim, esse é um dos estudos, uma das aulas mais importantes que eu tenho que trazer, que eu preciso trazer aqui, que eu me propus a trazer aqui para vocês. É a aula de número 6 e vamos falar sobre o Anticristo parte 2, a segunda parte desse assunto, que é o Anticristo, a besta e a sua marca. Hoje, o Estado de Israel está sob ataque do Hamas. Há uma guerra acontecendo, um conflito armado acontecendo muito forte. E por que isso é importante? Jesus fez diversos alertas ao povo, a toda a terra, aos seus discípulos, a respeito do que aconteceria nos últimos dias. E ele, no livro de Mateus, no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, ele evidenciou no capítulo 24, versos 32 e 33, a parábola da figueira. Ele disse, apreendei a parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e ela começa a mudar suas características, então percebam que está perto o verão, quando o seu ramo se torna tenro e brota folhas. Palavra de Jesus, Mateus 24, 32. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, no verso 33 ele diz, quando virem todas essas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. Jesus estava falando da sua própria volta, a segunda volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo a esse mundo. Jesus deu muitas pistas, muitas afirmações, ele fez muitas afirmações sobre a sua segunda vinda. Ele disse que haveria uma série de sinais. Meus irmãos, esses sinais estão se cumprindo agora, juntos. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia que é um sinal do princípio das dores. Nós estamos vivendo o conflito armado de Israel, que é um sinal também. Guerras em várias partes do mundo, conflitos, sejam bélicos, físicos, tradicionais ou conflitos ideológicos. Nós estamos vivendo crise política, crise financeira, crise econômica no mundo inteiro, problemas na saúde, problemas com a área financeira, produção, alimentos. Estamos vivendo enchentes, terremotos, maremotos, tsunamis, estamos vivendo tragédias, pestes, tudo junto. Estamos vivendo uma época de engano, de corrupção, de mentira, de idolatria, de apostasia, tudo junto. E Jesus falou que quando tudo isso estivesse acontecendo,
seria como a figueira brotando, anunciando o verão para os judeus. E Jesus estava dizendo que olhássemos para Israel. E olhando para Israel, meus irmãos, um fato muito forte pode estar começando a acontecer a qualquer momento. Pode ser que Israel entre num conflito tão grande que precise urgentemente de um Salvador. Eu vi o pastor Jeffrey Baker pregando essa semana a respeito disso. E se Israel precisar de um Salvador político, se Israel precisar que alguém se levante para interceder por Israel ficar sozinho no meio das nações, por Israel ficar sendo atacado politicamente, pressionado, sozinho, na verdade, Israel já sente isso. Tem o apoio de alguns países aí, claro, mas às vezes a situação vai apertar tanto, e talvez seja uma situação como essa que está acontecendo agora. E quando Israel mais precisar de ajuda, vai se levantar alguém para ajudar Israel. E esse alguém que vai se levantar para ajudar Israel, para interceder por Israel, fazer um acordo histórico com Israel, trazer paz para Israel, com Israel e os árabes ali numa situação muito forte, será o anticristo. O anticristo vai se levantar através de Israel. É por isso que olhar para Israel é tão importante. É por isso que os cristãos e tantos têm falado ao longo dos séculos, observe Israel. É por isso que nós temos olhado, orado por Israel. Porque Israel é o termômetro da humanidade e aponta muitas coisas na história da humanidade. Nós fomos alertados pelo próprio Salvador para olharmos para Israel. E de Israel, aliás, a partir de Israel, a partir de uma condição em que Israel estiver em grande evidência no mundo, claro, relacionado à questão política, vai se levantar o anticristo. Ele vai se colocar como um grande ajudador da humanidade. Uma das características do anticristo é que ele vai mentir ao mundo dizendo ser o próprio Messias, o próprio Cristo, o Messias verdadeiro de Israel. A palavra de Deus em Apocalipse, no livro Apocalipse, mostra que ele vai se levantar e será apontado como o próprio Cristo. Ele será apontado como Cristo. Marcos capítulo 13, 21 a 23, e 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, 3 e 4, a Bíblia diz assim, vamos ler aqui a palavra de Deus, fazer essa leitura. Marcos capítulo 13, 21 a 23, diz assim. Presta atenção. Jesus disse isso a respeito do anticristo. Veja. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Ficai vós, pois, de sobreaviso, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Então Jesus disse que um dos sinais desse tempo, próximo à sua volta, seria que se levantariam falsos cristos. Mas a Bíblia mostra, segundo aos Tessalonicenses também, a gente associa a palavra de Deus para entender. Jesus fala aqui, e Paulo escreve sobre isso, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 2 e 3. A gente aprende a entender a Bíblia teologicamente e hermeneuticamente, associando os textos correlatos. Paulo está falando sobre a segunda vinda de Cristo, ele diz, não voltará, Jesus não vai voltar antes que o anticristo seja revelado. Veja o que ele escreve. Aos Tessalonicenses, Paulo escreve, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe, verso 4, e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando eu estava convosco?
E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério, versículo 7, da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. Verso 8, segundo Tessalonicenses 2:8. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Então veja, a palavra de Deus, Paulo está escrevendo que Jesus vai destruir o próprio anticristo, que terá se levantado mentirosamente e dito que ele será o Cristo. Ele vai se colocar como alguém digno de ser adorado como Deus. Então, o anticristo primeiro vai mentir ao mundo, se apresentando como o Salvador de Israel, o Salvador do mundo, o Messias do mundo, como Deus deste mundo. Ele vai se apresentar. Em segundo lugar, ele será a primeira besta do Apocalipse, adorada como Deus na terra. Veja, no Apocalipse apareceram duas bestas. O anticristo é a primeira besta. E essa ação dele vem através da ação do diabo. O diabo vai encarnar em um homem, porque o diabo já encarnou numa serpente no início, e criou um grande dano à humanidade. E agora ele quer se aprimorar, ele quer fazer mais, para que as pessoas acreditem que o ser humano é a sua própria resposta. A humanização, o antropocentrismo, a ideia de que o ser humano é a sua própria resposta, tirando Deus do contexto, é na verdade um engano de Satanás para que ele seja adorado. Ele vai se parecer, se disfarçar de ser humano. Ele já se disfarçou de animal uma vez para enganar o primeiro casal, lutando, indo contra Deus e danificando a relação do homem com Deus. Agora ele quer ser adorado, então ele vai se fazer como homem, vai encarnar através da sua ação maligna no próprio anticristo e vai colocar um homem, aparentemente um homem, como resposta para a humanidade, mas não é o diabo ali. Apocalipse capítulo 13, versos 3 e 4, diz a palavra de Deus. Veja o que diz a Bíblia Sagrada. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O que é que vai acontecer? Veja só, a humanidade está piorando. O mundo piora a cada dia. Estamos vivendo crise de todas as formas. O anticristo será o diabo encarnado no ser humano, para dizer à humanidade: veja, está tudo assim. E culpando as pessoas, não, culpando os problemas, culpando Deus, ou dizendo que Deus não existe para muita gente. E aí ele vai se apresentar como um grande salvador. O diabo trabalha por trás da humanidade, na mente de muitas pessoas, para destruir a humanidade, para piorar tudo. E depois ele se apresenta como sendo a própria solução. Ele se apresenta como sendo um grande salvador, um grande herói da humanidade. É baixo, é sujo o método dele. E sabe qual é o objetivo dele? Ser adorado como Deus. Quando um dia as pessoas estiverem adorando, porque irão, infelizmente, ser tão enganadas, e as pessoas acham que são tão sábias, tão inteligentes, que isso não está acontecendo, não, isso nunca vai acontecer, elas pensam. Diabo não existe, elas pensam isso, ele quer que elas pensem isso. Ele ganha, ele lucra com as pessoas acreditando que ele não existe, que Deus não existe, ele lucra com isso. Para que no final ele se apresente: olha aqui, o ser humano é a sua resposta, nós evoluímos, nós construímos isso sozinhos, nós somos muito poderosos, a nossa tecnologia é grande, nós conseguimos as respostas, e a tecnologia é por trás de tudo. E no final não é nenhuma tecnologia, é um anjo caído, a tecnologia sim, como instrumento nas mãos dessas pessoas, guiadas pelo próprio diabo. É um anjo caído, o primeiro anjo caído, que levou com ele 100 milhões de anjos, e vai enganar as pessoas para acharem que estão ali juntas adorando um grande ser humano que se destacou, mas não, meus irmãos, meus amigos, será um anjo decaído. Satanás estará enganando as pessoas. Talvez nesse momento que você vai assistir esse vídeo, talvez ele já esteja enganando, porque eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar, eu não sei o que vai acontecer. Eu estou gravando para ajudar você.
Estou gravando para alertar você. Mas não sei quem vai assistir esse vídeo, em que época. Talvez no dia que alguém esteja assistindo esse vídeo, o diabo já esteja lá no lugar de honra da humanidade, como se fosse um ser humano, e não é o diabo disfarçado ali, encarnado no ser humano. Será o anticristo mentindo para as pessoas, dizendo que o ser humano cresceu tanto. Veja que ser humano tão especial que não precisa de Deus. Essa conversa é velha. Essa conversa é antiga, é mais mentira e só mentira. E é uma mentira atraente para as pessoas, porque elas querem tirar Deus do seu contexto, elas querem adorar a si mesmas, querem viver para a sua própria glória, sem se arrependerem de seus pecados. E o diabo quer que você viva essa vida sem arrependimento, achando que você tem a resposta para tudo. Deus estendeu a sua mão para nós, enviando o seu próprio Filho, vindo em forma de Cristo como homem, o Deus encarnado, e vai voltar para buscar os seus, buscar talvez você, se você quiser se arrepender dos seus pecados e não aceitar as mentiras de Satanás, que são servidas numa bandeja de ouro para as pessoas, dizendo exatamente do jeito que elas querem ouvir. Aquilo que vai contra Deus, tudo que se chama Deus, aquilo que é abençoador para as nossas vidas, aquilo que salva, que resgata, que restaura, que liberta, que perdoa. Ele não quer que as pessoas creiam no Senhor Jesus. Então ele vai agir através do falso profeta, Apocalipse 13, 12, que é a segunda besta. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Vai se levantar um homem na terra, que será o anticristo, e vai se levantar um outro homem na terra, que será a besta, o falso profeta, a segunda besta, e dirá para a humanidade: olhem, adorem ele ali, olha, ele é que é o verdadeiro Deus, ele trouxe a salvação para a humanidade, ele que trouxe a resposta, esse é o Deus que você deve adorar. Dois homens, duas pessoas, no topo do mundo, dizendo para as nações, dizendo para as pessoas: vocês devem adorar esse homem aqui, esse aqui é o Deus. Veja que coisa terrível, veja que coisa lastimável, e as pessoas acreditarão nisso. E sabe como eu sei que as pessoas acreditarão? Porque todas as coisas que a Bíblia diz, que são tratadas e rechaçadas, ridicularizadas muitas vezes, estão acontecendo debaixo do seu nariz, do meu nariz, dos nossos olhos. E nós estamos muitas vezes ignorando isso, dizendo que é mentira. As coisas estão acontecendo. As coisas de Deus estão acontecendo e as pessoas estão negando. Não é isso. Não estão. Estão sim. A pandemia, ela é um sinal. As guerras são um sinal. Os ataques a Israel são um sinal. Esses políticos corruptos e mentirosos são sinais também. Não que Deus tenha mandado esses sinais querendo prejudicar a gente, mas ele alertou que esse tempo chegaria, meu amigo. O que é que você está fazendo com a sua vida? O que é que você está fazendo com a palavra de Deus, que você está ouvindo todo dia? Talvez você tenha sido criado num lar cristão. Talvez alguém da sua família, um amigo, e você ignorou isso tanto tempo, chamando sua atenção para o evangelho de Jesus. O único evangelho verdadeiro, o evangelho do Deus vivo. Jesus não é um irmãozinho que veio de outro universo, de outra dimensão, ou que foi para outra dimensão para purgar seus pecados. Jesus é o Deus vivo e verdadeiro, o Emanuel, o próprio Deus, Deus conosco, Salvador da humanidade, que morreu não para ensinar uma mensagem de amor, mas para morrer pelos nossos pecados. Nós precisávamos que ele pagasse os nossos pecados, porque nós não podemos pagar os nossos pecados sozinhos, com sofrimento, com outras vidas. Não podemos, meus amigos. Dizer que Jesus é uma força, ou um espírito de luz, mais evoluído que nós, é diminuir a sua deidade, diminuir a sua divindade, meu irmão. Entenda. Por mais boa intenção que você tenha, meu irmão, por mais amor que você tenha, esse amar ao próximo como a ti mesmo que você crê e prega, está no mesmo texto em que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creia em Jesus. O único Salvador, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus.
Só Ele pode libertar você dos seus pecados, a mim dos meus pecados, nós dos nossos pecados. E Satanás quer que você creia em tudo, e até bem pertinho disso. Mas esqueça e não creia que Jesus é Deus. Não creia que Ele vai voltar, não creia que Ele é o Salvador do mundo, que Ele vai vir aqui julgar o mundo, Ele vai vir julgar o mundo, Ele disse isso. Ele falou, o apóstolo Paulo, que você acabou de ler comigo aqui, disse que Jesus vai destruir esse anticristo, esse mentiroso que vai estar sentado lá no trono de Jerusalém, lá no templo de Jerusalém, sendo adorado como Deus, e outro camarada do lado dele lá, um líder religioso mundial também junto dele, dizendo, adorem esse aqui. Esses dois serão destruídos pelo próprio Senhor Jesus, com o sopro da sua boca, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, contra a qual as pessoas têm mentido tanto. A Bíblia diz isso, meu irmão. Não sou eu não sei de nada não, eu não posso fazer profecias aqui, eu não preciso fazer profecias, eu só preciso dizer o que está na palavra. Eu faço isso por você, por Jesus e por você. Eu não preciso fazer isso, mas eu preciso porque Jesus mandou que a palavra, pela sua palavra, Marcos 16:15, ir de pregar o evangelho para toda criatura. Eu tenho que pregar por você, para você. Creia. Sabe? O anticristo, a primeira besta que subiu do mar, terá uma marca. Essa marca não é vacina, essa marca não é mudança de data, essa marca é uma marca visível. Essa marca é uma marca visível que será colocada na mão direita ou na testa, está na Bíblia. E essa marca está relacionada ao número 666. E esse número é um número real. E tem muita gente proclamando esse número aí. Esse número está em código de barra, está em muitos sistemas de tecnologia. Esse número está no controle de muitas coisas. Dados estão sendo juntados no mundo, em cadastros mundiais. Esse número está em... Estão colocando esse número aí em número de políticos, em número de ônibus, linha 666. Tem aqui, eu estava vendo aqui, ó, o símbolo da Disney. Tem o número 666 ali, subliminarmente. Aqui no símbolo do Google também tem o número 666. E tantos outros símbolos, tantas coisas, talvez pessoas estejam fazendo isso conscientemente. O que nós precisamos dizer é que o número 666, a relação com ele, vai ser colocado na mão direita, na testa das pessoas. E essas pessoas vão aceitar isso, as pessoas irão aceitar isso. Quando o anticristo levantar o código 666, que é o número dele, da besta, o número do seu nome, do seu sistema de controle, vai ser colocado por via tecnológica, na mão direita e na testa das pessoas. Existem diversos pregadores falando sobre isso, falando de sistemas, de chipagem, falando de várias coisas. Mas eu quero ler o que a Bíblia diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 13, verso 15 a 18, diz a Bíblia Sagrada. O apóstolo João escreveu isso aqui no primeiro século. A palavra de Apocalipse, o livro de Apocalipse foi escrito no primeiro século. Como é que ele poderia saber o que está acontecendo, o que iria acontecer agora? Foi dada a revelação do próprio Deus a ele. O livro de Apocalipse e as revelações proféticas da Bíblia são a fonte segura de profecias preditivas que nós precisamos conhecer. Não a palavra de qualquer um que diz, no dia 30 de maio, no dia 30 de dezembro, o mundo vai se acabar, o anjo da morte vai... Esqueça isso, meu irmão. Esqueça. Olha para a profecia da Bíblia, só. A palavra de Deus é suficiente. O que a gente tem que saber está aqui, nós precisamos preparar o nosso coração para o Salvador. Veja o que o apóstolo João, o último apóstolo, escreveu. Foi-lhe Apocalipse 13, verso 15. Veja só, diz assim: foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então a besta vai matar, o anticristo vai matar quem não quiser adorá-lo. Veja que tipo justo,
de que forma justa do camarada ser amado pelas pessoas, né? Impor o amor. Ele quer que as pessoas o amem, não. Quer que o adorem, sirvam a ele, como Deus. Veja que pessoa tão humilde, não é? Porque o Deus vivo e poderoso não obriga ninguém a crer nele. O camarada xinga a Deus, fala mal dele, está aí. Claro que não é para fazer isso. Mas Deus não obriga ninguém a crer e pensar como ele quer. Como ele criou todas as coisas, as pessoas vão responder pelos seus atos diante do Deus legítimo, que é autor da vida, que deu a vida para mim, para você e até para quem não crê nele. Tem suas leis e princípios. Mas vem um cara mentiroso, usurpador, obrigando e matando as pessoas que não querem adorá-lo. Isso aí não é uma coisa, sabe, prática divina. Isso é uma prática satânica. Essa violência, ela é satânica. Veja o que fala aqui. Ele vai fazer, Apocalipse 13:16, que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. O meu objetivo aqui em alertar você é para que você entenda e se arrependa dos seus pecados. Se você já serve a Deus, converse com Deus, coloque seu coração diante dele. Coloque sua vida diante de Deus. Se você está afastado, se volte para Deus. Porque a qualquer momento, meus irmãos, o anticristo será revelado. O próximo evento no calendário profético de Deus é a revelação do anticristo. Ele vai se levantar no mundo, propondo um acordo com Israel, levando paz para Israel. E depois dessa revelação, que nós devemos estar atentos, não sei quanto tempo depois, a Bíblia não diz, Jesus vai voltar para arrebatar os salvos. Jesus vai buscar, falam do arrebatamento da igreja, eu prefiro usar o termo arrebatamento dos salvos. Arrebatamento do povo de Deus. O povo convertido, arrependido, o povo que confia, entregará seu coração verdadeiramente, a sua consciência, a sua vida ao Senhor. Isso pode acontecer a qualquer momento. Eu não sei quando vai ser, mas eu creio pelos sinais que vai ser breve. Então eu estou dizendo a você, a Bíblia diz, prepara-te. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Essa é a nossa mensagem de hoje. Tudo isso que a gente pregou aqui se resume em algo. Observe os sinais que estão na televisão, nas redes sociais. Hoje, dia 16 de maio de 2021. Observe os sinais. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue sua vida a Jesus. Diga, Jesus, me ajuda, eu preciso do Senhor. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Logo em breve, se Deus permitir, vamos falar sobre o arrebatamento dos salvos. Aquilo que podemos falar a respeito do Apocalipse. Que Deus nos abençoe.